Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou vendo o que o gráfico está fazendo aqui nessa região. Se o candle se comportar nessa região, eu posso até pensar em o que? Em uma correção, né? Ó, mas ele tem que se comportar. Como assim se comportar? Ele tem que me mostrar uma lógica de movimento. Se ele me mostrar uma lógica de movimento, se ele vier aqui, ó, nessa região e fechar ali do jeito que ele está fechando, ó, mais uma, isso, entra aí. Pronto, me mostrou a lógica de movimento. Quero fazer uma correção e aí eu fiz minha entrada. Ou seja, tudo que o gráfico faz, presta atenção. Ó, limpa o ouvido se o seu ouvido está sujo. Se você está escutando música, para de escutar música. Se você está com a TV ligada, desliga a TV. Se você está disperso por alguma coisa, preste atenção agora no que eu vou falar. Todo movimento que o gráfico faz existe uma lógica. Ele não continua nenhum movimento ou ele não corrige nenhum movimento se não tiver uma lógica para isso. Cadu, por que você entrou ali sem esperar o gráfico mostrar uma fraqueza? Porque como ele já veio com o candle passando por 1, 2, 3 candles, ele chegou numa região que é uma região de correção. Ele pode não corrigir do jeito que eu quero, mas é uma região de correção. Pronto, olha lá, corrigiu. Entrei precisamente perfeito. Você tem que entender que existe uma lógica gráfica. Ó, tendência de alta, o gráfico rompeu. Quando ele rompe, ó, ele rompe este fundo, ele rompe este topo e ele vem parar exatamente fechando aqui, ó. Ou seja, foi exatamente aqui, ó. Como é que eu faço isso aqui, ó? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo, ó. Foi 1, 2 e o terceiro ponto. Então, por causa do terceiro ponto aqui, ó, eu vi essa região, essa região, essa região. Por causa desse terceiro ponto aqui, eu fiz essa entrada para correção. Ah, Cadu, mas pô, não entendi nada. Se você estudar análise gráfica, aquela visão Forex voltada para o entendimento da ação binária, você vai entender muito bem do que eu estou falando. Entrada arriscada? Toda entrada tem seu risco, mas como eu fiz toda aquela ação de risco, entendendo que o candle passou por duas regiões que ele poderia corrigir e não corrigiu, quando ele chegou à terceira, ele fez uma correção, que é uma correção saudável do movimento. Você tem que entender que gráficos corrigem, assim como gráficos rompem. O que você tem que saber é diminuir essa questão de competência, de, como que eu diria, essa questão de saber se realmente ele vai romper ou vai continuar. E isso, como é que você sabe? Através da diminuição dos riscos. Então, quando você olha para o gráfico, diminui os riscos da entrada, a sua assertividade passa a ser uma assertividade muito grande. Por exemplo, como aqui, ó. Por que eu continuei esse movimento? Até eu aproximei para vocês verem. Por que eu continuo esse movimento? Porque existia uma lógica de movimentação de movimento. Olha que entrada linda. Quando eu olho para o gráfico, eu vejo o porquê de fazer uma continuidade. Existe uma lógica gráfica que está por trás da movimentação que me impulsiona a fazer uma entrada desta forma. Não é que eu fiz uma entrada aleatória. Eu não fiz uma entrada porquê de uma entrada de qualquer jeito. Não, tem um fundamento. Tem todo um fundamento. E isso nós estudamos em análise gráfica. Nós estudamos em análise gráfica justamente esses fundamentos. Então, por exemplo, quando eu trago aqui aqueles testemunhos de alunos, é porque eles estudam esses fundamentos.
Esses fundamentos são estudados exaustivamente no treinamento. Nós vemos, por exemplo, um passo a passo de toda isso que o gráfico pode fazer, de tudo o que o gráfico faz e o que o gráfico pode respeitar quanto à lógica gráfica. E a gente trabalha sobre essa movimentação com cuidado de ter o entendimento lógico de uma movimentação sadia. Então, quando eu olho para o gráfico, já quando eu chego diante do gráfico, eu olho ele assim e falo assim, opa, esse gráfico está com uma movimentação, esse gráfico tem uma movimentação sadia, esse gráfico pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aos olhos, quando a gente já olha um gráfico, a gente já sabe o que ele pode fazer ou não. Ou, se esse gráfico, ele pode ser operável ou não. Porque tem muita gente que tem dúvida, né? Ah, professor, esse gráfico aí, será que é bom para operar? Será que ele é ruim para operar? Aí é que está. A partir do momento que você consegue identificar e ter conhecimento de análise, você começa a entender que os gráficos eles têm uma lógica de movimentação. E esta movimentação, ela tem sempre um porquê. Ela não se movimenta à toa, ela não faz um movimento à toa, ela não aparenta uma movimentação por aparentar. Ela tem um porquê. Por exemplo, como agora, ó, vou entrar nesse engolfo. Olha isso. Olha isso. Não deixou entrar. Tá vendo? Ó que engolfo lindo. Ó. Vou apertar o botão de novo. Só falta agora entrar. Não, não entrou. Tá. Pode ser que eu ia tomar um loss aqui, né? Me livrou? Me livrou. Fala aqui em inglês que não tem gente suficiente no momento para fazer a entrada, né? Bom, tudo bem. Tirou minha chance aqui de uma vitória, uma derrota, não importa o que seria, mas tirou a minha chance. Olha novamente esse gráfico. Existe uma lógica para eu fazer uma movimentação de entrada nele? Existe muita coisa aqui, né, diante dele. Existe muita coisa acontecendo muito próximo. E isso deixa um pouco temeroso na entrada. Confesso que aqui já fica um pouco temeroso. Ó, o gráfico chega ali, trava ali, vai até ali. Não é um gráfico que me traz segurança. Audi JPY. Os gráficos JPY já adentrando, por ser agora quase 2 horas da tarde, né? O gráfico já fazendo suas movimentações clássicas. Seus pares de moedas também começando a já estar liberados. Tem pares de moeda aqui, gente, que faz muito tempo que eu não faço uma entrada, hein? Audi JPY, por exemplo, eu não me lembro quando eu fiz uma última entrada. Eu procuro sempre analisar os pares governamentais, aqueles que têm mais liquidez. Quando eles têm mais liquidez, eles têm menos volatilidade, eles têm mais previsão de movimentação. Não é que eu consiga saber o que ele vai fazer no futuro, mas eu consigo diminuir os meus riscos, como agora. Fiz a minha entrada, essa descidinha que ele deu ali, ó, antes da minha entrada, isso pode me derrubar? Pode. Confesso a vocês que pode me derrubar, mas eu já estava convicto que eu ia entrar numa correção aí, então agora é aguardar. Só espero que o gráfico continue o movimento que ele estava me mostrando que iria fazer. Até pensei em entrar com mais uma taxa ali, mas não, vou trabalhar com um fixo aqui. Se der um loss aí, eu entro para a próxima, tá? Sem problema se eu tomar um loss aí, porque o gráfico ele estava mostrando que aqui é uma região de correção. A lógica é que ele viria a corrigir pelo comportamento que ele fez. Agora pode ser que ele corrija o mínimo, né? Tá vendo, ó? O mínimo. Ele foi buscar mais um pouco acima? Não, foi, voltou, respeitou pela lógica. Ótimo. Ótimo, é isso que eu precisava. Quando ele me mostra o que fazer, eu faço, né? O gráfico fez o que você queria, Cadu. Sim, ele fez o que eu queria, porém, eu só fiz o que ele me permite fazer.
Você entendeu? Porque isso que eu entrei nessa correção é porque ele me mostrou e me permitiu que eu deveria fazer essa correção. Então, quando a gente aprende essa lógica do gráfico, essa movimentação que existe no gráfico, as coisas começam a mudar. A sua perspectiva começa a mudar, as suas análises começam a mudar, a sua visão gráfica começa a mudar, você começa a ter outros olhos para o gráfico, você começa a entender o porquê de uma movimentação. Por exemplo, o gráfico subiu, não subiu aqui? Por que ele não continuou a sua movimentação e foi buscar lá no topo como seria saudável? Você não consegue compreender que ele tem lugares aqui que ele pode tornar isso tudo dificultoso. Então ele pode chegar aqui, ele pode chegar aqui e parar, ele pode chegar aqui e parar, ou ele pode chegar aqui e parar. Eu coloquei em risco no primeiro movimento e ele realmente já corrigiu no primeiro movimento. Ah, Cadu, eu poderia aguardar então ele vir aqui no segundo movimento? Poderia. Eu poderia aguardar ele vir aqui no terceiro movimento, que seria melhor ainda se ele viesse buscar esse movimento? É claro que sim. Este movimento aqui seria com menos risco ainda, mas eu estou aqui agora no meu horário de gravar aula para vocês, não tenho tempo para ficar a tarde toda aqui, né, quase 2 horas da tarde trazendo isso para vocês. Então eu ponho um pouco a mais de risco na minha entrada, tá? Poderia aguardar chegar até o topo, no extremo do gráfico, que seria mais saudável, mas no meio do caminho já é possível fazer algumas operações. É claro, desde que você entenda a lógica do gráfico, o que ele está fazendo, qual o tipo de movimentação, analisando ali o gráfico, as regiões, a tendência, o candle e o volume. Tudo isso faz um contexto gráfico para que você tome a decisão correta de entrada no gráfico. Como esses alunos, Esses alunos, dá uma olhada nos testemunhos, Esse aluno aqui, mestre, bom dia, eu tenho 45 anos, sou pedreiro, lutando contra tudo e contra todos, pois nem minha família acredita em mim. E eu sei que muitos de vocês passam por isso. Acham que o gráfico é só um joguinho, onde eu só perco dinheiro. Mas era assim mesmo, até eu conhecer o seu curso. Olha que interessante. E aprender a análise gráfica. É inacreditável, você olha as velas e começa a entender o que elas vão fazer. Te confesso que teve dia que fiquei 10 minutos chorando, porque pensei que nunca entenderia o gráfico. Muito obrigado, Deus te ama, eu também. Sou aluno do curso e vi e revi algumas vezes. Você entendeu? É isso, tendo resultados. Aqui eu cortei, né, a imagem, mas estava verdinho lá para cima. O que é isso? É uma pessoa que quer aprender, tem confiança, independente se o mundo ou as pessoas colaborem ou não. Isso é uma luta entre você e o seu conhecimento. Olha um outro aluno aqui, Bom dia, professor, só gratidão, treinamento Hunter é tudo. Tem gente que nunca vai entender o porquê dessa entrada dele, né? Por que ele sabe fazer uma entrada como essa, mandando o preço para baixo? Porque ele estudou, ele buscou conhecimento, entendeu a lógica do gráfico. Olha esse aluno aqui, Bom dia, professor Cadu, 4-1, gratidão. Antes era só loss, agora muitas vitórias. Esse aluno aqui não deu 48 horas de treinamento, ele chegou para mim e falou que ele não estava conseguindo, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, você passou aí não sei quantos meses só tomando tinta, só apanhando o mercado, não faz nem 2 dias que começou a estudar, tá se cobrando muito, tá se cobrando demais. Aí ele falou, é verdade, eu vou estudar. Passou 2, 3 dias já começou resultados positivos. Por quê? Porque muitos vêm para o treinamento achando que tem um conhecimento ou querendo aprender e viram um monte de porcariada aí pela internet ou aprenderam mesmo em curso por aí só porcaria, que não levou a nada. Não ensinou uma lógica do gráfico, não ensinou o porquê de uma movimentação, não ensinou a causa do movimento do preço, por que o preço sobe, por que o preço desce. Se você não entender a lógica do gráfico, você não vai conseguir operar. Escuta o que eu estou falando. Se você não entender a lógica do gráfico, o que está por trás da movimentação, da causa do preço, você nunca vai conseguir operar.
sabendo disso? Se você não sabe, tô te dizendo isso, tá? Se você quiser aprender, você pode entrar aqui, ó, no nosso canal do YouTube. Olha aqui. Oxe, tá abrindo uma tela aqui, peraí. No nosso canal do YouTube, ó, você pode vir aqui no nosso canal do YouTube, ó, tem o link do treinamento aqui. Tem também meu Instagram, onde você pode mandar perguntas, e tem aqui, ó, o Telegram, onde você entra lá no Telegram e baixa de forma gratuita um e-book sobre 16 padrões de candles que todo trader tem que saber. Então aqui você tem o canal do Telegram, você tem o meu Instagram para fazer perguntas e tem o canal do treinamento fechado, ou seja, o link do treinamento. Tanto aqui na primeira página do YouTube, como aqui, ó, na página minha do Instagram. Você quiser ver o que está acontecendo com os alunos, ó, EAD Hunter, é só entrar aqui, você vai ver todos os resultados. Quer saber sobre o treinamento? O link está aqui para aquisição, ou o que você faz? Mande um direct para mim, caso tenha alguma dúvida. Ah, lembrando, né? Você tem que me seguir, sendo um seguidor eu vou te responder com todo amor e carinho. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você quiser mudar a sua vida em 2022, esquecer as derrotas aí de meses, anos, esquecer tudo que você aprendeu de errado e aprender da forma correta, quer fazer parte dessa família Hunter? Tá aí o convite, tá bom? Caso não queira, o nosso canal do YouTube tá aí, com inúmeros vídeos, muitos vídeos mesmo, ó, um vídeo atrás do outro, para você estudar e aprender, ó. É vídeo que não acaba mais. Agora, se você vai conseguir sozinho entender toda essa lógica, aqui no YouTube eu deixo algumas dicas, trago a ponta do iceberg que nós vemos no treinamento, tá bom? Mas para você que já tem uma caminhada e talvez falte alguns detalhes, o canal do YouTube aqui vai te ajudar, desde que você estude mesmo. Agora, se mesmo assim você não consegue, eu te convido então, pelo preço promocional que está hoje o treinamento, um valor irrisório, menos que um pão com café por dia, você consegue estudar, você consegue parcelar de forma tranquila, tá? Eu tive aluno aí que pagou cursos aí de R$2.000, nunca teve resultados. Começou a ver meus vídeos do YouTube, começou a ter os resultados. E aí veio para o treinamento e ainda falou: professor, não dá para acreditar que o curso do senhor custa esse valor. Não dá, porque eu aprendi aqui, mas nem se compara com o valor lá que eu paguei R$2.000. Então tem gente que gosta disso, né? Eu mostro aqui um valor irrisório, deixo um valor baixo aqui justamente para ajudar você que quer aprender. Se você quiser aprender, o convite está feito. E, detalhe, né? Esse valor irrisório, esse valor preço baixo, ele está limitado. Era para ter mudado na virada do ano. Eu não subi, estou aguardando algumas pessoas que pediram para mim: Cadu, espera um pouquinho, meu cartão vira tal dia. Cadu, espera. Eu estou esperando. Já, sabe o que vai acontecer? Eu vou subir, tá bom? Porque eu tenho as custas para pagar da plataforma, tem todo um sistema automatizado que custa, tá? Que custa. É que nem a turma fala assim: no YouTube você sobe vídeo aqui de graça, o YouTube é tudo de graça, tá? Tem que pagar uma internet aqui, fibra ótica, tem que ter um bom computador, tem o meu tempo que eu dou à disposição aqui para fazer o canal, e eu vou falar para você, tem horas que não compensa nada subir vídeo aqui para o YouTube, porque o tempo que eu me desprendo para fazer isso aqui e trazer entradas aqui, ensinar algumas dicas, algumas lógicas para vocês terem tempo de tela, e aí geralmente tem a pessoa que não dá um like, não aperta o botão do like, não deixa um comentário, não se inscreve no canal, que era o mínimo, é o mínimo de contrassenso ou senso em relação ao benefício de ajudar o canal, para fazer com que eu continue trazendo material. Por isso tem muita gente que às vezes escreve aqui no YouTube para mim falando assim: nossa, Cadu, continua com essas aulas, estou aprendendo muito. Eu falo assim: vai aproveitando, que eu não sei até quando
eu vou manter o YouTube no ar com aulas periódicas assim. Estou querendo fazer aulas semanais apenas, ou alguma coisa assim, porque eu trago conteúdo, peço um like, aí nós temos aí, por exemplo, 2.000 visualizações em 24 horas e 200, 300 likes. Não tem cabimento, não tem lógica, né? Como nós estamos falando aqui que os gráficos têm lógica, não tem lógica você ter 2.000 pessoas assistindo e 200, 300 likes. Ou seja, eu estou fazendo as coisas para gente que não tem interesse. Agora, se você mostrar interesse, se os vídeos continuarem subindo like, subindo visualizações, tendo comentários, gente se inscrevendo, e isso me incentivar a continuar trazendo vídeos e aulas, eu vou continuar trazendo diariamente, mas isso tem que valer a pena. Tem que valer a pena, a gente tem que ter motivação para isso. Porque, por exemplo, eu fiz 3 entradas aqui. Ganhei meu dinheiro aqui. Vou pegar esse vídeo agora, vou pegar e subir ele para o YouTube, fazer todo o procedimento. Eu poderia simplesmente ter operado aqui para mim, fechado o computador e já estar fazendo outra coisa. Está cuidando da minha vida, mas não, eu estou fazendo todo o material para abençoar você, para ajudar você em alguma coisa. Apesar que ainda tem gente que fala que eu falo e não ensino nada, né? Porque tem sempre aquela pessoa que é do time eu não faço nada, só sei criticar, né? Sempre tem aquele do time eu não sei fazer nada, eu não sei ensinar ninguém, eu não ajudo ninguém, mas eu sei criticar. Então sempre tem essa pessoa. Sempre, você não imagina a quantidade que existe. Bom, esquecendo isso, o que eu quero dizer para você? Que você tem aí ótimos dias de trades, ótimas análises, estude, se aprimore, busque entender a lógica do gráfico. Você não vai a lugar nenhum se você não entender o porquê que o gráfico se movimenta, o porquê que o preço é comprado ou vendido, qual é a causa do movimento que faz você comprar ou vender um ativo. Ativo, quando eu digo aqui, um par de moeda da desvalorização ou a valorização de uma em relação à outra. Pense isso, veja isso, estude, se aplique, que assim como eu ou como os alunos conseguiram chegar a ter um resultado, a manter uma consistência, você também pode. É só você não desistir, estudar, aproveita para estudar da forma correta, treina exaustivamente, procure conhecimento, porque assim você chega lá. Tá bom? Então, forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, até o próximo trade. Fui!